Bom dia, nós vamos fazer a análise titulométrica de folhas de couve e manteiga crua. O grupo sou eu, Diego Cabanelas e a Bruna Campelo. Bom, a nossa apresentação está dividida em introdução, objetivos, quantificação de ácido ascórbico, quantificação de minerais e conclusão. Para a determinação do ácido ascórbico, nós vamos usar o método iodométrico e para a determinação de íons metálicos, nós vamos usar a titulação complexométrica. A couve é um cultivo originado da costa do Mediterrâneo e é uma das hortaliças mais cultivadas do Brasil, com um alto valor nutricional, um custo relativamente baixo e um enorme peso cultural, principalmente no estado de Minas Gerais. Ela é rica em minerais e vitaminas e pobre em calorias, e isso a torna recomendável em dietas de emagrecimento. E existem dois métodos volumétricos na literatura para a determinação de ácido ascórbico, que são recomendados pelo Instituto Adolf Lutz. Um deles é a solução de Tillmans, que é recomendado quando o ácido ascórbico ele se encontra em uma concentração abaixo de 5 mg para 100 gramas de amostra, e o método iodométrico, que é recomendado para concentrações maiores. Bom, nós vamos usar a couve, uma solução de ácido sulfúrico 20% em volume, que é uma solução de ácido sulfúrico diluído, iodeto de potássio 10% em massa, uma solução de amido de 1%, que vai ser o indicador, água destilada, solução de iodato de potássio 0,002 mol por litro. E como materiais, o papel de filtro, balança analítica, beckers de 50 e 250 ml, Erlenmeyer de 250 ml, pipetas volumétricas de 1, 5 e 10 ml, liquidificador, funil de vidro, proveta de 5 ml, 10 ml e 50 ml, pureta de 10 ml, suporte universal e garra. Bom, para preparação e análise da couve, 100 gramas de couve, 100 ml de água destilada são misturados, batidos no liquidificador, homogeneizados, filtrados. Desse filtrado, 5 ml são pipetados e transferidos para um Erlenmeyer de 250 ml. E aí são adicionados 50 ml de água destilada, 10 ml de ácido sulfúrico diluído, a solução homogeneizada, e adicionado 1 ml de solução de iodeto de potássio e 1 ml de solução de amido. Aí essa solução é titulada com iodato de potássio e o processo seria repetido para o branco. Bom, a determinação do ácido ascórbico ela pode ser dada por essa fórmula que é apresentada aqui embaixo, e nós não vamos realizar o branco porque a gente já sabe a concentração do ácido ascórbico, e nesse caso a gente vai determinar o volume de iodato de potássio gasto. Bom, de acordo com a tabela brasileira de composição de alimentos da Unicamp e da ANEPA, 100 gramas de amostra de couve e manteiga crua contém 96,7 mg de ácido ascórbico, que é a vitamina C. Para a análise proposta pelo Instituto Adolf Lutz, nós vamos usar o método iodométrico e recomendado uma alíquota contendo aproximadamente 5 mg de analito. Esses 5 mg vão estar contidos em 5,1700631 ml do filtrado de couve. Daquela primeira etapa em que nós batemos a couve no liquidificador. Então, como a gente só tem pipetas de 5 ml no laboratório, a gente vai usar 5 ml de filtrado, que vão conter 4,83500 mg de analito. As reações que se processam são o iodeto de potássio reagindo com ácido sulfúrico e iodato, produzindo o sulfato de potássio, água e iodo. Esse iodo vai ser o responsável pela alteração de cor do amido quando ele tiver em excesso, ou seja, quando ele parar de ser consumido pelo ácido ascórbico, vai ser totalmente consumido. Então, o iodo vai reagir com o ácido ascórbico, produzindo iodeto de hidrogênio e ácido dehidroascórbico. O ácido ascórbico é o agente redutor e o iodo é o agente oxidante. Ambos são moderados.
O titulante vai ser o iodato de potássio e o titulado o ácido ascórbico. E eles estão na proporção de 1:3. Essa é a reação que acontece com o ácido ascórbico. E se nessa alíquota tem 4,83500 mg, isso vão dar 0,004835 gramas de ácido ascórbico e a massa molar dele é 176,12 gramas por mol. Nessa alíquota terão 2,74529 vezes 10 a menos 5 mol. Então, pela estequiometria de 1:3, serão consumidos 9,15096 vezes 10 a menos 6 mol de iodato de potássio. Como a concentração desse iodato é de 0,002 mol por litro, serão consumidos 0,0045 litros, ou 4,5 mililitros de titulante. Então, é possível utilizar esse método para quantificação de analito, do ácido ascórbico nesse caso, e em uma amostra de couve-manteiga crua e provavelmente de manteiga refogada também, porque as concentrações não se alteram de forma muito significativa e ambas estão consideravelmente acima de 5 mg por 100 gramas de couve. Esses resultados estão dentro dos valores encontrados na literatura e comparados com artigos. Então, são bons resultados com valores factíveis. Na composição da couve, além do ácido ascórbico, a vitamina C, há também outras vitaminas e alguns íons metálicos, como o potássio em maior quantidade, o cálcio, o manganês, dentre outros. Nessa titulação complexométrica, nós vamos quantificar a concentração do cálcio em uma amostra. Para isso, necessitaremos como reagentes a couve-manteiga crua e a água destilada para a abertura dessa amostra. As quantidades nessa solução serão discutidas posteriormente. Uma solução padronizada de EDTA 0,01 mol por litro e uma solução tamponada em pH 10 e o indicador Éreo-T, além dos materiais necessários, tanto para a abertura da amostra quanto para a titulação. Essa amostra que será aberta por meio da maceração das folhas de couve com o auxílio de um pistilo, após o aquecimento, utilizando a chapa e um becker para o aquecimento da água, e a filtragem dessa solução com um funil de vidro e o papel de filtro. Para a titulação, nós vamos utilizar Erlenmeyer de 250 ml, uma bureta de 25 ml, uma pipeta volumétrica e o suporte universal e a garra. Como vamos usar uma solução padrão de 0,01 mol de EDTA, vamos fazer a nossa solução baseada nisso. E então titular para saber a exata concentração. De acordo com a tabela brasileira de composição de alimentos, em 100 gramas de amostra de couve-manteiga crua, contém 131 miligramas de cálcio, 0,131 gramas de cálcio. A massa do cálcio é de 40 gramas por mol. Então, nesses 100 gramas de couve, nós temos 0,003275 mols de cálcio. Então, fazendo os cálculos de proporcionalidade, para uma solução de 1 litro contendo 0,01 mol de concentração, nós precisaremos em torno de 305,3 gramas de couve. Essa amostra, que supostamente tem 0,01 mol por litro, será pipetada 10 ml com auxílio da pipeta e transferida para um Erlenmeyer, onde colocaremos o indicador, o Éreo-T, e um tampão pH 10, que será titulado com
o EDTA 0,01 mol por litro. A necessidade desse tampão de pH 10 é devido ao fato do EDTA depender do pH do meio, devido à competição entre os íons H+, e do metal. Então, a forma como o EDTA é encontrada, está disponível, a sua protonação, depende desse pH do meio. E o EDTA 4-, que é o ideal para a formação do complexo, ele se encontra disponível a partir de um pH 10. Então, por isso a utilização desse tampão. Após a titulação, será possível fazer os cálculos para encontrar a concentração exata, com exatidão, essa concentração do cálcio. Os resultados esperados é que se utilizem cerca de 10 ml do EDTA para titulação e que a concentração esteja próximo do 0,01 mol por litro. A escolha desse indicador metalocrômico, devido à faixa mínima de pH desse íon metálico do cálcio para o ponto de equivalência ser maior que 7. Então, esse indicador se encontra nessa faixa, ele atende bem essas necessidades. A equação da titulação, a titulação direta entre o cálcio e o EDTA. Então, aqui expressa o cálcio 2+, mais o EDTA na forma 4-, como a gente já viu, formando o complexo cálcio EDTA 2-. As proporções estequiométricas são de 1:1. Concluímos que, através desses métodos utilizados, é sim possível tanto identificar quanto quantificar o cálcio e o ácido ascórbico, desde que se utilize todos os reagentes corretos e se façam os procedimentos das formas adequadas. Utilizamos de 4 referências bibliográficas diferentes para pesquisar os procedimentos apresentados neste seminário.